e do Tiago. Dia 21 também é aniversário da Delma. Dia 25 é aniversário do João Pedro, nosso mais novo ministro de louvor. Jesus. Dia 26 é a Claudinha. Dia 29 é a pastora Liliane. Dia 30 é a Liz. Então, o mês de abril está um mês recheado. Então, eu gostaria de pedir para que você, mesmo sentado com reverência, nós vamos orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Porque existem pessoas que passam pela nossa vida, que vão caminhar com a gente durante muito tempo. Existem pessoas que vão caminhar com a gente durante um curto espaço de tempo. Mas existem pessoas, mas todas essas pessoas que são levantadas por Deus são para um propósito específico. E a pior doença da alma é a ingratidão. Você não precisa conhecer a pessoa para orar por ela. Então eu quero convidar você que feche seus olhos. Nós vamos orar pelos seus irmãos. Mês passado nós tivemos a questão da irmã Vani, que já caminhou com a gente, não sei, mais de 8 anos. E nós tivemos o prazer de estar junto com a família no sepultamento da irmã dela. Então não é sobre caminhar, é sobre entender que todas aquelas pessoas que Deus coloca do nosso lado são bênção na nossa vida. E nós precisamos ser bênção na mesma medida, sem falsidade, sem mentira, sem enganação. Porque tanto a falsidade, a mentira e a enganação são obras e instrumentos do cão. Mas a igreja do Senhor se move em grande verdade. Amém? Então feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço pelos aniversariantes dessa semana. O Tiago Souza, o Gustavo, o Matias fez aniversário. Amanhã, Senhor, dia 21 é aniversário do Tiago e da Gisele de casamento. Onde esse casamento, ó Pai, envolve 2 flechas dadas por Deus. Abençoa, Senhor, e seus filhos. Abençoa a Delma, que também faz aniversário dia 21. O meu filho João Pedro, ó Pai, que faz aniversário dia 25. A Claudinha, dia 26. A pastora Liliane, dia 29. E a Lígia, dia 30. Senhor, que todos esses recebam um presente dos céus. Que do teu alto e sublime trono o Senhor possa olhar, compadecer e manifestar a tua grande misericórdia. Que os céus estejam abertos em favor dos seus filhos. Que por onde eles passarem, eles possam exalar o bom perfume de Cristo. Se você concorda, dê um forte aplauso no nome do Senhor, querido. Aleluia. Nós estamos recebendo hoje Denise Pereira, vizinha, mora aqui perto. Cadê a Denise? Deus abençoe tua vida, Denise. Seja bem-vinda. Deixa eu ir falar contigo, querido. Ó, Jesus te abençoe. Nada é impossível que Deus não possa fazer. Jesus abençoe a tua vida. Eu vou falar para vocês. Você não veio aqui só por um convite. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, que eu tenho a plena convicção de que assim como eu vou receber minha porção, você vai receber a sua, e toda a igreja receberá a sua, no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, dando continuidade, sem mais delongas, gostaria de fazer o pedido de oferta. Na sua frente tem um envelope aí. Você que pode ofertar, a oferta não é algo obrigatório, o dízimo é uma ordenança. Eu estava conversando com alguns pastores que existem linhas teológicas que falam assim: pastor, eu não sou obrigado. Deixa eu falar algo muito sério para você. Quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando você permite que Ele governe a sua vida, já não é mais o teu conhecimento, já não é mais a tua vontade, é a vontade dEle. Está todo mundo entendendo? Amém? A Bíblia, ela não tem que ser reescrita. A Bíblia não tem que ser entendida de uma forma aleatória. Quando quem lê a Bíblia, a letra... Pastor, eu já li a Bíblia 300 vezes e a tua vida não mudou nada, tem alguma coisa errada. É porque nós estamos lendo a Bíblia com os olhos naturais.
eu não preciso ler, eu preciso buscar a revelação da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando eu busco a revelação, eu entendo que são princípios estabelecidos por Deus. Ainda que o homem diga o contrário, ainda que a ciência diga o contrário, eu preciso me submeter à boa e perfeita vontade de Deus. O dízimo é um princípio. A oferta também é um princípio. Mas eu quero incentivar você a ofertar, eu quero incentivar você a dizimar. Na sua frente tem envelope de dízimo e oferta. Se não tiver, o corpo diaconal está passando por aí. Pastor, eu quero dizimar, eu quero ofertar no cartão de crédito ou débito. Só levanta a sua mão, chama um diácono que ele tem a maquininha. E eu vou falar para você, uma das grandes áreas que o diabo mais atua é na área financeira. Já ouviu falar de um espírito chamado Mamon? Quem já ouviu? É amor ao dinheiro. Eu vou guardar meu dinheiro, irmão. Jesus, ele não quer o teu dinheiro. Ele quer que você viva os princípios estabelecidos por ele. Porque o dinheiro que você tem não te livra de um câncer. O dinheiro que você tem não restaura a tua vida. O dinheiro que você tem não muda a tua sorte. Mas o amor de Deus, ele muda, restaura, cura, liberta e do nada faz tudo em nome de Jesus. Então eu quero orar agora pelas tuas finanças. Você que vai ofertar, amém? Pastor, eu quero ofertar de gratidão. Hoje, irmãos, na escola da palavra de hoje, nós estávamos falando sobre o povo quando saiu do Egito. Que eles viram tantas coisas. Eles viram sinais, prodígios, milagres. E às vezes, nós nos acostumamos com os milagres. E nos esquecemos que Ele é Deus fazendo milagre e Deus também não fazendo milagre. Eu quero incentivar você agora a orar, não pedindo um milagre, mas primeiro sendo grato. Você aqui já foi abençoado. Eu conheço pessoas aqui que teve a vida totalmente mudada por Deus. Eu conheço pessoas aqui que teve a família alcançada pelo Senhor. Pessoa que teve a mente transformada. Então a nossa oração hoje é de gratidão. Sabe, irmão, o que eu vejo o irmão falar assim, pastor, estou de férias. Sabe quantas pessoas estão procurando emprego e não conseguem? E você está trabalhando e Deus ainda te dá condições de tirar férias. E aí hoje a minha sogra colocou uma coisa lá no grupo de casais que eu achei muito fantástico. E eu repliquei no grupo da igreja. Porque se nós achamos que vir à igreja é algo opcional, servir a Deus é opcional, hoje nós achamos isso. Amanhã os nossos filhos não virão mais à igreja. Porque nós somos a Bíblia que os nossos filhos leem. Eu vou mais além. Você é a Bíblia que teus filhos, teus netos, teus bisnetos estão lendo. Hoje eu agradeci muito a Deus pela vida da Sé e do Josivaldo, estão ali. Eles receberam uma má notícia que não era esperada. A Céia já tem lutado, eu quero agradecer às irmãs que têm orado pela vida do irmão da Céia, está com tuberculose, que está com parte cardíaca também. E hoje, eles tiveram que ir em Cabo Frio. Dessa vez não foi para descansar. Mas algo marcou muito meu coração, sabe, irmãos? Eles podiam ter saído de casa, pegado e ido direto para Cabo Frio. Eles passaram na igreja primeiro. Isso não é sobre honrar o pastor da igreja, não é sobre honrar a pastora da igreja. É honrar quem governa essa casa. Guarda uma coisa que eu vou falar para você de coração, irmãos. Não estou mandando indireta para ninguém. Mas não adianta você ser uma coisa aqui e ser outra lá fora. Não adianta você ficar pulando de igreja em igreja. Não adianta. Você precisa entender que aonde Jesus te plantou, vai ser ali que você vai florescer. E se você não aceitar isso, a tua vida vai continuar a mesma. E aonde Jesus te planta, é ali que você tem que se dedicar, se comprometer. Eu falei até isso na escola bíblica dominical. E para minha surpresa, tá a Sé aqui. O coração tá
culto ali. Mas ela veio porque ela entende que o compromisso, a missão do Evangelho de Cristo é mais importante do que qualquer situação. Mas eu creio que Jesus está cuidando. Nós oramos hoje pelo seu irmão, pela parentela lá do Josivaldo. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Deus, uma coisa eu te peço, Senhor. Uma bênção. Uma bênção para a nossa mente. Hoje nós estamos aqui não para pedir, mas te agradecer. Te agradecer por casamentos, por aposentadorias, portas de emprego, por férias, por livramentos, pelo cuidado. Muito obrigado, Deus, até mesmo pelas lutas. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor é quem tem cuidado da tua igreja. O Senhor é quem cuida das finanças da igreja. Eu te agradeço porque o Senhor é quem cuida, é Jesus quem administra as finanças da vida de cada um. Agora eu te peço, Espírito Santo, receba nossas ofertas. Em forma de gratidão, ó Pai, estamos colocando o nosso coração à tua disposição nessa noite. Abençoa-nos, dê clareza de entendimento para compreender que a entrega de um dízimo, a entrega de uma oferta, declara para o mundo quem é o dono da nossa vida, quem governa a nossa vida. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amados, eu gostaria que você ficasse de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Leremos alguns versículos. Vou pedir para colocar aqui na tela, na projeção. Você que está com Bíblia, acompanha com Bíblia. Você que não trouxe sua Bíblia. Pastor, eu não trouxe porque eu não tenho. Eu vou fazer um compromisso com você, por favor. Se você não tem uma Bíblia, me procura ainda hoje. Porque domingo você vai ter essa Bíblia. Eu vou repetir. Se tem alguém aqui que não tem Bíblia, me procura ainda hoje. Porque nessa semana você vai ser abençoado. E domingo que vem você vai assistir o culto com a tua Bíblia nova. Em nome de Jesus. Amados, Marcos, o Evangelho de Marcos. Você vai ler Novo Testamento. Mateus, Marcos. Vamos lá. Capítulo 2. Marcos capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, deixa eu repetir, se ele retornou é porque ele tinha o quê? Ai, Jesus, se ele retornou é porque ele tinha saído. Vamos lá. Retornou a Cafarnaum. A notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia. Essa passagem muito me fascina. Que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens. Quantos homens? Quantos homens? Vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Até aí. Senhor, fala conosco nessa manhã, nessa noite, perdão. Hoje nós queremos entregar o nosso culto a Ti. Se revela a nós com clareza de entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Guarda que eu vou falar para você. Você sabe o que significa a entrega do seu culto? Quem sabe aí, queridos? Todas as vezes que nós falamos, você vai entregar o seu culto,
A salvação é individual, amém ou não amém? A entrega do seu culto significa: eu, Tadeu, vou entregar o meu culto. A diaconisa Lídia que está ali, ela vai entregar o culto dela. O Vitor que está lá atrás vai entregar o culto dele. A Mira vai entregar o culto dela. E cada um entrega o seu culto de acordo com a sua medida, com o seu entendimento. Está claro para os irmãos, amém? Só que a entrega do nosso culto, do culto individual, faz uma diferença muito grande nos céus. Você sabia que o salmista, quando vai dizer que suba a ti como incenso puro e suave, significa que a forma que eu adoro, o Senhor recebe de uma forma. A forma que ela adora, Deus também recebe de outra. Para uns tem um aroma puro e suave, para outros o Senhor rejeita. O que eu quero falar aqui para mim e para você hoje é porque você vai entregar o seu culto. E Deus, ele rejeita o culto quando ele é entregue de qualquer maneira. Sabe o que é um culto que é entregue de qualquer maneira? Eu vou ouvir o que eu quero, o que eu não quiser eu vou ouvir. O culto, quando ele é entregue de qualquer maneira, você está assistindo o culto, mas tem um aparelho ligado aí do teu lado. É um jogo do time do inimigo que você está vendo. É um jogo do futebol adversário. Você está antenado nas redes sociais. Meu irmão, guarda o que eu vou falar para você. Deus, ele é ciumento, ele não divide o que é dele. Tem alguém que é de Deus aqui nessa noite? Tem alguém que é de Deus aqui nessa noite? Então entenda. O culto não começa aqui. O culto começa quando você saiu de casa e veio aqui para entregar a Deus. Entenda, é você e Deus. Porque Deus, enquanto você está aí sentado, Deus está te sondando. Deus, ele está observando quem é você no momento onde ele se revela a tua vida. Então entregue o seu melhor culto, entregue a sua melhor adoração. Não se preocupe com quem não veio, não se preocupe com quem veio, não se preocupe com a luz, se está acesa, se está apagada, se o som está alto, se está baixo. Entenda, entregue o seu culto para Deus, que vai fazer toda a diferença para a tua vida. E Jesus, ele retorna para Cafarnaum. Só quando Jesus, ele chega a Cafarnaum, ocorreu o que? Um alvoroço. Porque todo mundo sabia que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. E algo me fascina, que Jesus, ele entra numa casa. E a fama de Jesus se espalhou de tal forma que a casa ficou muito cheia. Alguém já teve casa muito cheia aqui, a tal ponto de ficar gente do lado de fora? Eu gosto muito de festa, irmãos. Eu gosto muito de receber pessoas. Uma das coisas que me dói é porque hoje, no momento que nós estamos, não temos como receber pessoas, mas eu gosto de casa cheia. Eu gosto de ver aquela movimentação quando as pessoas... Pastor, eu posso beber água? Vai lá, abre a geladeira e pega a água. Eu gosto disso. Tem pessoa que jamais... Eu não gosto de ninguém na minha casa. Respeito. Mas aqui eu vejo uma coisa. O dono dessa casa era hospitaleiro. Deixa eu falar algo muito importante para você nessa noite. Para você receber Jesus, você precisa entender que Jesus não tem que se adequar à sua realidade. É você que tem que se adequar à realidade dele. E a Bíblia vai dizer, onde houverem, ali eu estarei. Então o que eu aprendo? Onde Jesus está, você nunca vai estar o quê? Sozinho. Sempre haverá no mínimo 2 ou... Então fala para o seu irmão, seja hospitaleiro. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, irmão. Não se prende a coisas transitórias, que quando Jesus chegar isso tudo vai ficar. Não se prenda. Mas hoje é o culto do amigo. E sobre essa palavra eu comecei a pedir um direcionamento de Deus. E nós vivemos uma geração hoje que aprendeu a chamar distância de maturidade. Eu vou repetir. Nós estamos vivendo uma geração hoje que aprende a chamar a palavra distância de maturidade. Alguém concorda comigo aí, querido? Falei alguma mentira? Por exemplo, cada um vive a sua... Alguém completa aí. Cada um vive a sua vida. Cada um vive a sua vida.
E as pessoas acham que, não, eu tenho maturidade, eu não preciso falar com fulano todo dia para mostrar que amo ele. Não, eu tenho maturidade, porque a maturidade vai mostrar que a amizade verdadeira não faz exigências. Falei alguma mentira, irmão? E mediante isso, as pessoas começaram a construir relacionamentos que acabam aos poucos. Esses relacionamentos vão morrendo. Lembra que eu falei que tem que ser hospitaleiro? As pessoas deixam de ceder as suas casas. As pessoas deixam de abrir as suas portas. Não, na minha casa não entra qualquer um. Eu entendo, meu irmão, mas às vezes é esse qualquer um que na tua casa vai aceitar e conhecer a Jesus. Deixa eu falar algo muito sério para você. Jesus te deu um imóvel, te deu uma casa. E se você ama Jesus, seja hospitaleiro para receber. Porque você também não era uma pessoa santa, não era uma boa pessoa, mas Ele te recebeu como você é. Existem pessoas feridas, pessoas que estão precisando tirar carrapicho, que precisam ser aceitas, abraçadas, mas nós precisamos ser hospitaleiros, na medida certa, logicamente, mas para que possamos levar o evangelho verdadeiro. Quem entendeu, diga amém aí, querido. E nós vivemos um momento também que a distância fala muito de maturidade. Não sei que maturidade é essa. Por exemplo, fulano, rascunha aqui algumas coisas, eu preciso ler. Aí ele vai dizer, depois eu respondo. Agora não, depois eu respondo. Ciclano, pô, te amo, hein? Vamos jantar hoje? Hoje não, qualquer dia a gente marca, esse dia nunca chega. O cuidado que você sente pela pessoa, você nunca recebe de volta. A presença prometida, eu te garanto, eu vou estar junto com você. Eu estou caminhando contigo. Aquela presença que foi prometida, na hora que você mais precisa, cadê aquela pessoa? Porque as pessoas entenderam hoje que um relacionamento maduro é um relacionamento à distância. Mas deixa eu falar algo para vocês. Jesus, ele não trata dessa forma. Quanto mais próximo dele, mais parecido com ele você vai ficar. Quanto mais próximo de Cristo, mais parecido com a beleza da santidade de Deus você vai exalar. E eu preciso entender hoje o seguinte: o nível de relação hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Aqui nós temos uma faixa etária muito eclética, diversa, né? O nível de relacionamento hoje está raso ou profundo? Quantos acham que estão profundo? Levanta a tua mão, por favor. Ninguém acha que o relacionamento está profundo, né? Quantos acham que estão rasos? Levanta a sua mão. Por que você acha que os relacionamentos estão rasos? Porque os relacionamentos hoje, eles não estão tendo mais um foco naquilo que a pessoa é na sua vida ou naquilo que você pode ser na vida do outro. As pessoas desfazem amizades com uma facilidade, irmão. Às vezes é uma cor, é uma palavra, é um gesto, é uma presença, é um dia, é uma ligação que não foi feita, uma mensagem. As pessoas desfazem amizades hoje porque a amizade hoje está muito rasa. Quem está entendendo, diga amém aí. Só que um relacionamento profundo é necessário alguns itens aqui: tempo, renúncia, paciência, perdão, presença e verdade. Vamos repetir, vamos lá, são 6 itens para que as pessoas tenham um relacionamento profundo. Repita comigo: tempo. Não, mais forte. Tempo, renúncia, paciência, perdão, presença e verdade. Eu te garanto, você que disse que o nível de relacionamento está raso, se tivesse isso, todos os relacionamentos estariam mais profundos, correto, querido? Inclusive pais e filhos, inclusive igrejas. Amém? Só que nós precisamos entender que muitas pessoas
não se abrem e não buscam um relacionamento tão profundo, porque já foram muito feridos. Eu não sei se alguém viu o G1 ontem e hoje. Tem um determinado estado que tem um prédio e tem uma casa. A dona da casa, ela levantou um prédio, uma parede de aproximadamente 20 metros. O prédio está aqui, a casa está aqui, no meio tem a parede. Virou ponto turístico, irmão, na cidade. Depois você procura lá, está lá na internet. Só que quando você faz isso, você limita a visão do outro, correto? Correto, irmão? E dependendo da situação, talvez não seja o caso dessa família, mas dependendo da situação, muros são levantados por proteção. Muita gente já se feriu, muita gente já foi traído, muita gente já foi enganado, muita gente já foi maltratado, pisado, familiar, pessoa próxima que você deu sangue por ela. Te deu uma facada e você falou até tu, Brutus. E isso faz com que você não queira ter um relacionamento mais profundo. Porque aquele muro de proteção, você se sente ali o quê? Comigo só se faz uma vez só, pastor. Fez uma vez, não faz outra. Eu conheço pessoas assim. Alguém conhece pessoa assim? Levanta a mão, não, irmão. Eu conheço. Mas se você tiver esse pensamento, eu vou falar algo para você. Não é esse o pensamento bíblico. Porque se você tiver esse pensamento, você está determinando o tipo de pessoa que você vai querer trazer para perto. As experiências ruins passadas não podem ser a sua régua para experiências futuras. Amém, irmão? Então vamos começar a usar a regra de Cristo. Pai, de todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Quando Jesus sentou na mesa da última ceia, quem estava entre eles? O traidor não estava? Jesus excluiu o traidor? Por que a gente está querendo fazer aquilo que Jesus não fez? Você é melhor que Cristo? Eu sou melhor que Cristo? Mas pastor, comigo só faz uma vez, pastor. Quantas vezes você já feriu a Cristo com esse gesto? Quantas vezes você já entrou numa bolha achando que a solução é levantar um muro de proteção, mas a solução é você entender que você tem um amigo mais chegado que o irmão, aquele que cura a ferida e aquele que te dá um novo começo, se você permitir. E quando eu falo de novo começo, eu estou falando desse homem aqui. Deixa aqui, Miguel, por favor. Eu estou falando desse homem. Esse homem, ele precisava de um novo começo. Ele era um paralítico. Eu gostaria de perguntar, qual é a expectativa de um paralítico? Sabe, Gabi, você vê Jesus, é Jesus que está passando, e você vê aquele movimento, poxa, é Jesus, é Jesus, é Jesus, mas você quer estar ali, mas você não consegue, porque talvez um problema pessoal, deixa eu chegar para cá, talvez um problema pessoal, talvez um problema físico está te limitando. E aí aquela pessoa que levantou aquela barreira, que determinou, para ser meu amigo tem que ser do meu jeito, só passa pela Gabi e só dá uma esmola. E você está indo lá ouvir Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Quando você veio aqui para a igreja hoje, quantas pessoas feridas, precisando de Jesus, você viu? Várias. Eu vou melhorar a pergunta para você. Quando você saiu de casa para vir para a igreja hoje, você já sabia nessa semana que hoje seria o culto do amigo? Quantas pessoas no seu zap, no seu grupo de trabalho, você sabe que precisa de Cristo, que está ferido, que está ali com a vida sendo arrastada e você não teve a capacidade de insistir para que ele estivesse aqui?
Lembra do muro de proteção? Pastor, eu falo de Jesus. Se quiser, amém. Se não quiser, eu não corro atrás. Deixa eu te contar um segredo. Foi você que escolheu Jesus ou Jesus que te escolheu? A Bíblia diz que Ele nos escolheu. Ele nos amou. Alguém aqui é perfeito? Todo mundo aqui é falho, amém ou não amém? Se Jesus olhou para mim e para você, por que nós não vamos olhar para os outros? Hoje é noite daquele muro de proteção cair. E você olhar para o seu vizinho, para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, para a sua irmã, não com olhos de aceitação, mas com os olhos de Cristo Jesus, que Ele morreu por ele também. Ah, pastor, mas é ingrato. Ah, mas é ingrata, não me merece. Você merece a Cristo, eu mereço a Cristo. E mesmo assim Ele nos salvou. Então repita comigo, tem jeito para Ele também. Mas o muro de proteção tem que cair. E deixa eu te falar algo que talvez você tenha esquecido. Lembra da ilustração que eu falei que o dono da casa levantou o muro? Quem vai ter que destruir o muro? Deus, que é o dono do vento? Quem construiu é que tem que destruir. Quem está entendendo essa palavra com seriedade, amém, irmãos? Qual muro que você construiu na tua família? O teu filho não vai deixar de ser teu filho. O teu avô não vai deixar de ser teu avô. Por pior que seja, vai continuar tendo um laço. Eu não estou falando que você tem que amar, mas você precisa liberar algo que está preso aí, porque o muro foi construído, senão a tua vida vai ficar travada. A Bíblia diz que aquele paralítico estava ali pedindo uma ajuda. E você concorda comigo, diaconisa Alcilene, que muitas pessoas passavam por ali? Porque se a Bíblia diz, né, Márcia, que a casa ficou cheia, imagine a quantidade de pessoas que passavam. Agora, Claudinha, quantas pessoas só davam uma esmola para aquele homem? Padrinho, toma um pedaço de pão, toma uma esmola. E as pessoas não estavam parando para poder derrubar um muro, para aquele homem poder entrar na casa. Só que aí, nesse exato momento, me aparece 4 amigos, 4 homens. Quantos homens? Quantos homens? Eu gostaria de que você me dissesse se alguém sabe o nome desses homens. Eu gostaria que alguém me dissesse se alguém sabe como é que estava a vida financeira desses homens. Eu gostaria que você me dissesse se alguém sabe qual era o cargo eclesiástico desses homens. Vamos mais fácil, então me diga quantas vidas aqueles homens ganharam para Jesus. Pô, pastor, o senhor está fazendo pergunta difícil, então deixa eu fazer uma pergunta mais fácil. Aqueles homens estavam com um casamento bom? Estava tudo bem dentro de casa? Aqueles homens tinham perdido alguém? Aqueles homens estavam empregados? Aqueles homens estavam felizes aonde estavam? A Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz me chamou a atenção. Eles pararam para abençoar aquele paralítico. Esse é o tipo de amizade que é do reino de Deus. A amizade do reino não está preocupado por que foi, mas é você levar uma palavra que foi, mas você tem que levar uma palavra do evangelho que cure, que restaura. Amigo verdadeiro não fomenta intriga, não fomenta fofoca. Amigo verdadeiro entende que nem só de pão, nem só de esmola viverá o homem. Sabe, irmãos, eu trabalhei no centro da cidade durante muitos anos, antes de casar e depois de casar. Eu morava no Recreio. Na época eu pegava um ônibus, você vê que eu sou da antiga, 179, levava praticamente 2 horas do Recreio até o centro da cidade.
E toda sexta-feira era um point da galera. Lá no Beco da Sardinha. Não sei se alguém conhece aqui. Coisa boa. Aleluia. Aquele limãozinho na sardinha frita com fubá. É fubá, né? Acho que é fubá. Coisa linda. Nildo já está ali só pensando. Guarda o teu coração aí, Vaz. Mas, irmãos, o que tinha de pessoas necessitadas. E a gente tinha um hábito de toda sexta-feira entregar uma moeda ou um valor para aquelas pessoas necessitadas. Mas sabe, Regina, com essa palavra Deus me trouxe essa lembrança. Aquele dinheiro não mudava a vida deles. A gente não sabia o que ia fazer, mas aquele dinheiro não ia mudar. Sabe, irmãos, você fomentar algo na vida de alguém não vai mudar em nada. Não vai mudar. E aqueles 4 homens entenderam. Jesus está ali. A gente está indo ver Jesus. Se eu der uma esmola para esse paralítico aqui, eu não vou mudar a vida dele. Eu quero algo que mude a vida dele. Guarda isso, que isso é profético. Porque a vida dele mudada, muda a minha também. Sabe o que é isso, irmão? Isso é visão de reino. Se a vida do teu irmão é mudada, a tua também é. Se a vida do teu irmão é próspera, a tua também é. Se a vida do teu irmão é curada, você também é. Aqueles 4 homens olharam, mas com uma visão diferente, sabe? Uma visão de intercessor. Sabe o que é visão de intercessor? Intercessor, ele se coloca no lugar do outro. Quantas vezes, lembra do muro? Será que você já se colocou no lugar de alguém? Ou você só simplesmente criticou? Falou o que está no seu coração? Será que você já se colocou no lugar de alguém? Sabe, irmãos? O pastor até botou algo aqui que eu vou compartilhar. Essa palavra nos fala sobre algo que... Deixa eu deixar claro para os irmãos. Eu estou dizendo que você precisa amar. Mas você precisa... Na verdade, você tem que amar e perdoar. Para que você destrua o muro, tem que haver amor e perdão. Está claro para os irmãos? E qual momento você já se colocou no lugar do outro? Porque a palavra de Deus vai dizer que aqueles 4 homens estavam decididos. Alguém conhece uma pessoa decidida aí? Ninguém conhece ninguém decidido? Eu conheço. Uma pessoa decidida, irmão, ela está ali focada, ela tem foco. E uma pessoa, quando ela está focada, ela se move naquilo que está focado. Mas eu preciso que você entenda. Aqueles 4 homens, eles tinham uma decisão tomada. Se nós levarmos ele até Jesus, um milagre Jesus vai fazer. Se nós levarmos ele até a palavra de Deus, e aí eu vou falar para você que tem algum amigo no trabalho, que não veio aqui hoje por algum motivo, algum parente. Se você pode dizer, você pode ter essa certeza, se eu levar a palavra de Deus até ele, se ele ouvir a palavra de Deus, se ele ler a palavra, se ele receber a palavra, a vida dele vai mudar. Sabe qual é o nome disso? Fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não, mas se eles viam o paralítico andando, não, mas eles esperavam. 4 pessoas anônimas, 4 pessoas que nós não sabemos nada sobre eles, mas só sabemos o suficiente para entender que eles estavam decididos a fazer dar certo. Tão decididos que eles chegam a se deparam que a casa está cheia, está tudo lotado. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tão decididos a ajudar, mas quando vem o imprevisto, deixa para depois. Quando a gente está decidido a fazer, mas vem imprevisto, se veio imprevisto é porque não era para fazer, não é esse momento. A Bíblia chega e fala o seguinte, que aqueles homens olharam, a casa estava cheia. Eu creio que eles olharam para a porta, não dava, para a janela não dava,
para a direita, para a esquerda, não tinha como. Mas aí, meu amado, quando você tem amigos do seu lado, eles estão tão focados em fazer dar certo, eles vêm e dão um jeito. Nós chegamos aqui e a igreja ganhou uma... Como é que é o nome daquele negócio? Ganhou uma fritadeira. E hoje vai ter bolo de aipim, vai ter pastel, então já vem na expectativa. Aí a pastora trouxe um monte de óleo, botou sempre aquele tanto óleo, glória a Deus. Se você for lá atrás, você vai ver a quantidade de óleo e o tamanho da fritadeira. Aleluia, não critico, né? Eu quero dormir no quarto. Então, irmãos, a pastora botou, tal, ela chegava para mim assim, ó, preciso da tomada. Eu falei, a tomada tem aí. Ela, não, eu preciso de uma tomada de 20 amperes. Eu falei, poxa, amor, tu não falou nada. A nossa tomada é de 10 amperes. A única que tem de 20 já está sendo utilizada. Aí ela, então como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, vou falar com o Jonathan. Aí elas, vamos falar logo com o Jonathan. Eu falei, sabe, mãe, a gente obedece, né? Aí não dá pra eu procurar, não, deixa eu procurar aqui, porque o Jonathan estava ali conversando com o Elenilton, tão ocupado, tal e tal. Aí eu cheguei e falei assim, ungido. Aí ele, fala, pastor. Tô com um problema aqui, isso. Aí ele, calma aí. Foi lá em cima, desceu e falou assim, pastor, não tem. Mas calma aí. Aí ele foi lá, mas eu vou falar com o fulano que não doutor. De repente ele, pastor, tá lá, tá pronto, tá funcionando. O que ele fez, eu não sei. Mas a fritadeira vai ser usada. É esse tipo de amigo que tem que ter na casa do Senhor. Aquele amigo que olha para você e fala assim, pô, não dá, mas nós vamos fazer. Como? Não sei como, mas Deus vai dar um jeito. Deus vai dar uma direção. Esse tipo de amigo falta na casa de Deus. E quando falta na casa de Deus, você vai buscar amizades aonde? Lá fora. E aí, irmão, não diga uma mentira. Eu não tenho um amigo. Mentira. Isso é mentira que o diabo está fazendo você declarar. E é isso que você está achando. Porque para você já determinou o perfil de pessoa que tem que ser o teu amigo. Mas você esquece que antes de qualquer um, tem um amigo mais chegado que o irmão, que morreu por você. Olha para essa pessoa perto de você e fala para ele, você tem amigo sim. Você pode não concordar com ele. Você pode não aceitar o que ele diz. Mas ele não te vê como servo, ele te vê como amigo. O nome dele é Jesus. Quem está entendendo, dá um glória aí. Porque, meu irmão, a gente vai agora partir para o nível do padrão do céu. O padrão do céu, vem cá, vida, por favor. Vem cá, me ajuda aqui. Vem cá, vida. É bom porque quem está em casa vai te conhecer. Vem cá, isso. O padrão do céu, tu acha que é essa? Bate aqui. Não sou da antiga, não, bate aqui. Tamo junto. Isso não é padrão do céu, não, irmão. Tu acha que esse é o padrão do céu? Tu sabe qual é o padrão do céu, Elenilton? Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, ele vai estar comigo. O padrão do céu é aquele padrão que faz você entender que a amizade verdadeira, você nunca vai estar sozinho na fornalha. A amizade verdadeira é aquela que vão-se os dedos, vão-se os anéis, mas na cova dos leões ele vai estar ali com você. A amizade verdadeira não está atrelada a um tempo ou uma estação. A amizade verdadeira está atrelada em alianças. E uma aliança feita diante de Deus, ela é inquebrável. Esse é o tipo de amizade. O tipo de amizade do reino é aquela amizade que primeiro Deus, por último eu. Então antes de mim tem a tua vida. Antes da vida dos meus filhos, tem a vida dos seus filhos. Antes do alimento para minha família, tem o alimento para a tua família. Isso é a amizade do reino. E aqueles 4 homens nos mostram isso. Porque aos olhos naturais tinha jeito? Não tinha. Tinha jeito aos olhos naturais? Tu acha que ele saiu de casa com uma escada de aquela que o Elenilton trouxe aí, da Light? Tu acha que eles saíram de casa, Wellington, com corda? Tu acha que eles saíram de casa com ferramentas? Eles foram com um propósito.
Mas no meio do caminho, Deus colocou uma vida que integralizou o propósito de Deus na vida deles. Guarda que eu vou falar para você, nenhuma pessoa que Deus coloca na tua vida é por obra do acaso. Tem propósito de Deus nas suas amizades. Tem propósito de Deus na pessoa que está perto de você hoje. Denise, você veio aqui hoje, não foi só por um convite, porque tem propósito de Deus para você hoje. Existem relacionamentos que só são restaurados. Você pode fazer de tudo, mas a restauração só vem por intermédio de Cristo. E aí aqueles homens, eles fazem algo assim, fora de série. Eu gostaria que você abra a sua Bíblia aí, Gálatas 6. Obrigado, Gustavo. Tá na brecha, filho, aleluia, fez aniversário, coisa linda. Te dá um presente, vou bater aquela foto lá. Gálatas 6. Irmãos, esse amor que eu falei para vocês é um amor bíblico. É um amor que não é medido pela condição de cada um, mas pela necessidade do outro. Sabe o que é amor medido pela necessidade do outro? Por exemplo, você sabe que o diácono Manuel está precisando. E você não ajuda. Você sabe que a diaconisa Mira está precisando, mas você não ajuda. Isso é errado, irmãos. Isso aí não é amizade. Isso é idolatria, a avareza. Se você tem, a Bíblia diz, se você tem 2 túnicas, divide com aquele que não tem nenhuma. Isso que eu vou te provar biblicamente agora. Gálatas 6, verso 1, vem comigo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, quem está entendendo aí, diga amém. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Verso 2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de quem? A lei de quem? A lei de quem? A lei não é minha, a lei não é sua, a lei é dele. Se você sabe que o irmão precisa de ajuda e você não está ajudando, você está fazendo o quê? Infringindo o quê? Uma lei. Quantas pessoas passaram pelo aquele paralítico e nada fizeram? N, que é um número variável. Mas aí, 4 homens param. Pastor, um monte de gente pergunta como é que eu estou. Um monte de gente me procura. Irmão, existem pessoas que só querem saber como está a tua vida, mas não te ajudam a sair dessa situação. Mas existe aquela pessoa que quer saber como está a sua vida para poder orar por você. E você recebe aquela mensagem ou aquela ligação só para te dizer que eu estou orando por você. Aqueles 4 homens, eles chegam. E mesmo sem ter saído de casa preparados, eles arrumam um jeito. Eles olham o único local, o local mais viável. E o local mais viável era o mais difícil. Eu gostaria que você visualizasse essa cena comigo. Eu estou falando de um paralítico. Paralítico é aquela pessoa que não anda. Eu preciso que você entenda como é que eles fizeram, para poder colocar o homem por cima. O que passa pela sua cabeça aí, Márcia? Eles deitaram o homem, colocaram uma maca, ou botaram na cadeira mesmo, puxaram. E aí, Vitor, o que você acha? E a Regina, Serginho? Como é que você acha que eles fizeram? Vamos lá, Dudu, como é que tu acha? Não, eles fizeram do jeito dele, né, Wellington? Como é que você acha que foi feito? Irmão, quando você começa a olhar esses detalhes, você vê assim, caramba. Se eles não saíram de casa, Gustavo, preparados para isso. Caio, se eles não saíram de casa com essa intenção, eles tiveram que se virar, meu irmão. E eles entenderam que não adiantava eles irem até Cristo e
deixar o paralítico ali parado. Porque o que eles queriam não era só ver a Jesus. Eles queriam a manifestação do Filho de Deus. E deixa eu te falar algo nessa noite. A manifestação do Filho de Deus vem no meio da amizade. Não sou eu que estou falando, a Bíblia vai dizer. Um ao outro fez o quê? Largou a mão? Um ao outro fez o quê? E disse o quê? Esforça-te. Vamos lá, faz a tua parte. A Bíblia não fala de abandono. A Bíblia fala que um tem que ajudar o outro. Um vai impulsionar o outro, vão para cima. E aqueles homens entenderam isso, não vão para cima. Mas como não? Nós só sairemos daqui depois que nós levarmos esse homem até Jesus. E eles conseguiram, colocaram por cima. Eu já me encaminho para o final. Que quando aqueles homens descem, começam a tirar o espaço ali em cima, começa a descer. Jesus olha, fala para o seu irmão, Jesus olhou. Jesus olhou e Jesus falou algo muito tremendo. Jesus viu o quê? A fé de quem? Me ajuda aí, irmãos. É só você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 2. A Bíblia vai dizer que Jesus viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé de quantos, Diácono Robson? 5 pessoas. Quem eram essas 5 pessoas? O paralítico e os 4. Que fé é essa? Que chama a atenção de Cristo Jesus. Que fé é essa, Erenilton? Manel, que fé é essa que faz Cristo ver a fé? Dani, que tipo de fé é essa? Cíntia, que nível de fé é essa que chama a atenção do mestre? Eu estou falando de uma multidão que estava ali dentro. Todo mundo, uns estavam para criticar, outros estavam para ver no que ia dar, outros estavam para conhecer e outros estavam para pedir. Mas a Bíblia, vida, vai dizer que Jesus, vendo a fé deles, que fé é essa, irmão? É uma fé que a gente não consegue descrever. E a Bíblia diz, Jesus vendo a fé deles, Jesus olhou e disse assim: perdoados estão os teus pecados. É um texto muito usado para cultos de amigo, para mensagem evangelística. Por quê? Porque Jesus, ele curou o homem? Não. Porque Jesus, ele podia ter curado o homem primeiro, mas primeiro ele fez algo que só Deus podia fazer: perdoar os pecados. Eu quero falar algo para você nessa noite. Às vezes a gente sai de casa com um desejo de entregar, de ouvir algo, achando que Deus tem que fazer daquela forma. Eu não quero dizer que Deus, ele não vai fazer, mas existem coisas que ele tem que fazer primeiro. E a primeira coisa que Deus fez na vida daquele homem não foi curá-lo daquela enfermidade, foi curá-lo de uma enfermidade pior do que a enfermidade física, é a enfermidade espiritual. Perdoados estão os seus pecados. Eu gostaria que você entendesse que em algum momento da tua vida Jesus olhou para você, olhou para mim e falou a mesma coisa: perdoados estão os seus pecados. Eu preciso que você pegue essa palavra como uma palavra de gratidão. O Filho do homem, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, ele olha para o teu interior e fala: ei, perdoados estão os teus pecados. Eu estou falando algo para você que nenhum governo vai fazer, que nenhum dinheiro vai te dar, que nenhum relacionamento vai te dar essa realidade. Só Deus pode fazer isso. Perdoados estão os teus pecados.
Mas Jesus, o Senhor não sabe o que eu fiz, o Senhor não sabe de onde eu vim, o Senhor não sabe o que eu já falei, o Senhor não sabe por onde eu andei. E Jesus está falando: perdoados estão os seus pecados. Deixa eu te fazer a pergunta: alguém sabe o histórico daquele paralítico? Alguém sabe de onde ele veio? Alguém sabe o que ele fez? Por que as pessoas querem saber de onde você veio? Por que existem pessoas que querem saber o que você fez? Quem tem que saber já sabe que é Cristo. E Ele está falando: ei, perdoados estão os teus pecados. Só quero convidar você a ficar de pé e fala para o seu irmão: só que não para por aí. Eles chegaram na casa e não tinha caminho, mas a amizade verdadeira faz criar um caminho. Jesus, ele fala: perdoados estão os teus pecados. E Jesus é criticado. E Jesus fala: agora pega a tua cama e vai embora. Aquele homem que entrou carregado saiu andando. Por quê? Porque Deus o abençoou. Mas quem foram os instrumentos para que aquela bênção chegasse até aquele homem? 4 homens anônimos. Existem pessoas na minha e na sua família que precisam de conserto, de arrependimento. Precisam voltar a estar com o coração voltado para Cristo. Mas não é na nossa força. Não adianta a gente falar demais. Não adianta a gente bater na mesma tecla. O que nós precisamos fazer é chegar com amor e com perdão e dizer: eu vou te levar para quem pode resolver. Porque a amizade verdadeira não leva para fora, leva para dentro. A amizade verdadeira leva para Cristo. Quem está entendendo aí, querido? Se você quer ser um amigo verdadeiro na vida de um parente teu, de um colega de trabalho, leva ele para Jesus. Porque não é sobre quem sabe mais ou quem sabe menos. É sobre que existe um amigo mais chegado que o irmão. Aquele que perdoa pecados e restaura a vida. E aí, meu irmão, eu sei que muita coisa pode estar passando pela tua cabeça. Mas eu quero terminar algo que eu rascunhei aqui. Que Jesus, ele tocou aonde ninguém podia tocar na vida daquele paralítico. E talvez você está ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja dizendo assim: eu entendi, pastor. Eu acredito com tudo isso. Mas eu já me decepcionei muito com pessoas. Talvez essas pessoas tenham prometido ficar e foram embora. Talvez você tenha carregado muitos e quando você mais precisou, ninguém estava ali para te carregar. Ah, pastor, eu me decepcionei com a igreja. Eu vou falar para você, olhando nos teus olhos, com bastante carinho: isso é mentira. Você pode ter se decepcionado com a religião, com a doutrina, com a liderança, mas a igreja não é de mãos humanas, a igreja é de Cristo, e Cristo, ele nunca decepciona ninguém. Talvez você tenha se decepcionado com um homem, e desculpa, mas faz parte do processo. Mas hoje o Espírito Santo, a mensagem que ele nos dá é que existem pessoas que construíram muros de proteção. E esse muro de proteção está impedindo você de ouvir Jesus, vendo a fé deles. Perdoados estão os seus pecados. Destrua hoje esses muros de proteção. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus.
Porque quando todos vão embora, Ele fica por você. Quando tudo fica difícil, Ele permanece por você. Quando custou tudo, Ele se entregou por você. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Sabe, meus irmãos, hoje, nessa noite, dia 19 de abril, Deus está alcançando dois tipos de pessoas. Pessoas que foram negligenciadas pela dor e pessoas que decidiram levantar um muro de proteção. Eu quero orar por você. Quantos receberam essa palavra nessa noite? Levanta sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. A gente quer orar pela sua vida, porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse, vendo a fé de quem? Deles. Mais uma vez, a Bíblia diz, Jesus vendo a fé. Se nós tivermos uma fé em Deus, você vai sair daqui dessa noite com o coração restaurado. Você que recebeu essa palavra, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Me permita orar por você. Não tenha medo, meu irmão. Quebra esse orgulho, quebra esse medo. Pode vir, vem aqui na frente. Venha, se entrega a Deus, eu preciso. Assuma, Deus, eu preciso. Olha para a minha vida, os irmãos de oração. Deus, olha para o meu coração. Olha para esse momento que eu preciso ser tratado. Eu levantei uma barreira de proteção. Eu quero jogar essa barreira por terra hoje. Eu já fui negligenciado. Eu já fui negligenciada. Eu preciso do toque do Todo-Poderoso, porque essa negligência que eu recebi gerou em mim um medo, gerou em mim um receio, gerou um trauma. Mas hoje a palavra do Todo-Poderoso vem. Jesus vendo a fé deles. Nós vamos orar. Vamos orar. E nós vamos clamar nessa hora. Hoje parecia ser só mais um culto, mas é aquele momento que Jesus olha para cima e fala assim: eu estou vendo a fé de um povo lá na Taquara. Eu estou vendo a fé de um povo na Via de Mananciais 559. E Jesus está dizendo: perdoados estão os seus pecados.
perdoados estão os seus pecados. Os muros estão sendo derrubados nessa noite. O fato de você ter saído do seu lugar e ter vindo à frente, você está tomando uma iniciativa de derrubar muros. Muros que estão fazendo você evitar relacionamentos, evitar uma vida de comunhão, evitar se entregar mais para Cristo. Isso está sendo destruído hoje. Senhor, é pela tua palavra que aqui nós clamamos. Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor que deixa as 99 para nos encontrar, Deus. E nessa noite, pela tua palavra, nós liberamos um novo tempo da vida desses homens e dessas mulheres. Senhor, eles saíram do local deles, porque eles estão decididos. Eles estão decididos a mudar. Muros que foram levantados no nome de Jesus caem hoje. Muros de afastamento caem hoje. Orgulho cai hoje. Incerteza humana cai hoje. É pela tua palavra que liberamos esse mistério, Deus. Começa a entrar e visitar em cada coração agora. Começa a acessar agora cada vida, a cada mente, a cada coração, a cada homem e mulher que está aqui agora, Pai. Nós abençoamos agora no nome de Jesus. E assim como o Senhor disse para aquele paralítico: vai, sai andando. A palavra de ordem é: você está saindo hoje liberto. Liberto das algemas que te prendiam o passado. Você está saindo hoje dando acesso a Deus e dando acesso a vidas. Você está saindo daqui diferente como você entrou. É pela tua palavra que clamamos, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quantos corações machucados, ó Pai. Quantos corações feridos, Senhor. E eu apresento essas vidas diante de Ti neste momento, ó Pai. Em algum momento esses muros foram levantados, ó Deus, por conta de algo que aconteceu, que nós não sabemos, mas o Senhor conhece a história de cada um deles, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o bálsamo seja derramado sobre essas vidas, ó Pai. E Espírito Santo de Deus, que o teu amor, ó Pai, os conduza, Senhor Jesus, à cura daqui para frente, Senhor. Que eles se sintam amados, ó Pai. Que eles se sintam, Senhor Jesus, pertencentes ao Senhor. Toda frustração, toda decepção, seja tirado dos corações neste momento, em nome de Jesus. Toda amargura, ó Pai, seja aberta a mão neste momento, em nome de Jesus. Porque essas vidas escolheram, Senhor, se posicionar diante de Ti, ó Pai, e transferir para Ti, Senhor Jesus, todas as circunstâncias que feriram, ó Deus. Neste momento está no Teu altar, ó Pai. E os corações liberam perdão. Querido, se você libera perdão sobre a vida daqueles que te feriram, da vida daqueles que te machucaram, que te decepcionaram, coloca a mão no seu coração nesse momento e começa a liberar o perdão que você precisa liberar. Porque os céus estão recebendo esta liberação. O céu está celebrando esta liberação. Cadeias estão sendo quebradas. Passados estão sendo deixados agora para trás. E eis que tudo se faz novo. Uma nova história. Um novo ciclo. A presença do Senhor lhe é suficiente. Aleluia. Oh, impressionante
ti, teu ousado amor. Declare isso, oh, que deixas. É por você, só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Volta para o seu lugar tomando posse. Os muros da proteção caem. É o novo. A gente já está terminando, querido. Pode tomar o seu assento. Após a bênção apostólica, nós teremos algo bem simples, tá, irmãos? Lá atrás, nós temos um pastel, um bolinho. Repita comigo, pastel. Repita, bolinho. E repita, uma conversa. Mas essa conversa não é sobre comida. É sobre algo que a gente perdeu. Sabe o que é? Conexões verdadeiras. Ai, pastor, é network. Conexões verdadeiras. Sabe, irmãos, talvez hoje, principalmente para você, Denise, está nos visitando hoje. Seja evangélica, Denise. Principalmente você está nos visitando hoje, e para os irmãos que estão aqui, estão conectados, talvez hoje comece uma amizade. Talvez hoje comece uma restauração. Talvez hoje comece até mesmo uma reconciliação, um encontro com Deus. Mas a amizade verdadeira não é aquela que deixa você fora do culto. A amizade verdadeira não é aquela que tira você de dentro da igreja. A amizade verdadeira é aquela que te leva para Jesus. Que eu e você sejamos essa amizade na vida dos outros. Levar homens e mulheres para Jesus Cristo. Amém? Repita comigo, porque quem tem Jesus nunca fica abandonado. Se você acredita nisso, dá um glória aí, irmãos. Denise, eu quero te dar uma lembrança. Sabe, você já é mãe, já? Quero te fazer um convite. Nós teremos aqui um culto para as mães, tá? Eu vi que você tá sentada do lado de uma jovem de Deus. Viu o que eu falei? Jovem de Deus. Aleluia. Mas espero te ver em breve. Domingo que vem tem culto, tá? Mas eu quero te dar uma lembrança. Vem aqui, Denise, por favor. Uma coisa eu aprendi e quero compartilhar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o melhor que eu tenho hoje, eu quero compartilhar com você. Isso aqui para muitos é só um livro, mas para mim é a regra de fé e prática. Todas as respostas que eu preciso para decisões, para tomadas de decisões, está aqui. Todas as profecias que eu necessito para a criação dos meus filhos, do meu casamento, está aqui. Todas as palavras de conforto para as pessoas que me traíram, que me deixaram, está aqui. E eu divido isso com você. Tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar aqui, nesse livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus. Que ela seja luz na tua vida todos os dias. Amém? Jesus te abençoe, querida. Quero te rever em breve. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, fica de pé, vou dar a bênção apostólica. Faz um favor para mim, Manel. Cadê você, meu sogro? Já está sentado, papito. Tu tá aí, ó, turbinado. Está com 70 aí? 70 aí?
4? Vai fazer 74. Aí, ó, tem um controle ali, ó. Aperta a setinha amarela para baixo. A saída hoje é por aqui, irmãos. E eu vou falar para você, é só apertar e deixar isso. Eu vou falar algo para você, ó, a nossa programação da semana. Terça-feira é feriado. Os homens estarão aqui. Nós estaremos fazendo a parte elétrica da igreja, né? Para preparar para ligar o ar-condicionado. Então eu quero, você que é brabo, ponta firme, tá? Me procura ou procura o Jonatas, o Erenilton. Pode dar o seu nome, porque a gente tem que ver como é que vai ser o almoço. Estou negociando com o Erenilton ali para a gente fazer um peixinho frito. Só para os brabos, só para o homem, só para os homens, né? Então, pastor, terça é feriado, irmão, sem desculpa. Amém? Vamos preparar para já ligar, fazer a parte elétrica para ligar o ar e colocar a faixa lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma noite abençoada. Lá atrás nós tem os combos. O que tem? O que está escrito aqui no combo? É o voucher. Ó, tem um voucher aqui, ó. Voucher da comunhão. Pague 1, leve 2. Então, você pode pegar um voucher e participar. Amém? Pega na mão de quem vai pagar a tua conta aí. Aleluia. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Despede o teu povo. Derrama a tua mão sobre as nossas vidas. Que o sangue de Cristo nos guie e nos direcione. Hoje nós rendemos graça pelos nossos amigos. Aqueles que não puderam vir, mas são nossos amigos. Aqueles que estão em viagem. Aqueles que estão, ó Pai amado, com os seus parentes. Abençoa a vida de cada um. Guarda, Senhor, a vida dos familiares de Josivaldo, o irmão da Ceia. Guarda aqueles que estão precisando de uma cura nessa noite. Agradecemos pela vida da pastora Marcele, que não pôde vir, mas está intercedendo. Que o sangue de Cristo governe a nossa mente, as nossas vidas. Que tenhamos uma semana de paz e de alegria. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Só quem crê, diga: Deus te abençoe.